Posso ler no jornal de grande circulação que o Senado pretende engavetar a regulamentação da emenda constitucional 29. Li hoje, fiquei muito preocupado, porque nós podemos fazer a rede que for, da forma mais econômica possível, não vira se não tiver aporte. Nós aqui no estado de São Paulo tivemos uma grande discussão sobre a formação das redes, aqui no estado. Não foi uma discussão simples. Eu represento o COSENES nesse grupo bipartite que recentemente a Lenir nos brindou com o Odorico para uma discussão, e a percepção de todos os gestores nesses encontros. Olha, faz o desenho que bem entender. Faça, obviamente, ele dentro de lógicas que os técnicos, tanto da Secretaria de Estado, tal qual dos gestores do COSENES, têm condições de fazer. Entretanto, isto só vira se houver aporte de recurso. Nós não podemos descolar este decreto dessa clareza. Então, e aí, doutor Marco Antônio, acho que traz com muita propriedade. Nós temos tangenciado essa discussão da organização do SUS e que exatamente diz respeito à questão do que nós, sociedade, queremos para o nosso sistema. Porque se nós aprovamos uma lei e estamos regulamentando, ou vamos assim dizer, criando esse decreto e coloca o recheio dentro dela, certamente nós precisamos de aporte de recursos. E aí eu cito o doutor Adílio Jatene, ex-ministro, que diz, infelizmente, talvez quem tenha feito os cortes dos capítulos não use o sistema. E não precise dele, e não levante às 4 da manhã para pegar uma senha para conseguir uma consulta. Porque se o fizesse, talvez trabalhasse de forma muito mais eficiente. E essa dicotomia nos angustia muito. Muitos daqueles que fazem a gestão, ou que elaboram as leis, eles não estão lá embaixo para saber, ou votam, né? Não estão lá embaixo para saber o que acontece. Eu acho perfeito, já tinha conhecimento desse texto todo. A questão das regiões nós já discutimos. Eu acho que o senhor trouxe muito bem a questão da resolutilidade. E depois fica para a doutora Lenir, para a Lenir responder. Ela fala daqui da população indígena. Eu não encontrei outras minorias, se deveriam ter sido incluídas ou não, na essência de que isso talvez fosse um dado importante. E eu queria falar, nos poucos minutos que nos restam, acho que o doutor Marco traz muito bem a questão das DENASES. E aí, quando o doutor Marco traz a questão das DENASES, eu queria fazer 2 rápidos apontamentos. O primeiro, acho que a Lenir é brilhante quando ela traz e modifica a tabela de procedimentos e faz a translação disso para a oferta de serviço. É isso aí. Você não tem que colocar a tabela de procedimento, e sim, esse indivíduo tem câncer de pulmão. Ele vai precisar dessa quimio, dessa rádio, não sei o quê. E este será o serviço que será. Acho que a gente caminhou um pouco através de portaria para os chamados pacotes. Mas eu acho que muito mais do que tabelas, nós precisamos de integralidade e disso que vocês chamaram aqui de resolutilidade, que eu acho que é extremamente importante. E aí é que nós temos grandes conflitos. Primeiro, aquilo que eu falei, o técnico se confunde, o bom técnico se confunde com o bom uso do dinheiro público. Muitas vezes, aquilo que se considera absolutamente o melhor, o ótimo é inimigo do bom. Nós talvez tenhamos que gastar muito dinheiro para o ótimo e possamos pela metade fazer o bom. E aí vem uma série de conflitos. Esses conflitos, eu diria, e eu acho que o Dr. Marco perdeu um grande tempo na fala dele, na questão da Rename. Dr. Marco, isso nos preocupa muito. Porque aí nós estamos numa sociedade que ela é absolutamente conflituosa. E eu vou dar um exemplo. Eu entendo a posição do judiciário quando um médico, profissional de saúde, de uma clínica privada,
ele receita um medicamento caro. Vamos falar de uma insulina moderna, vai, que eu acho que é um exemplo que é muito frequente nos nossos gabinetes. Eu entendo a posição do juiz. Esse medicamento, na alegação do médico, é melhor, é de uma comodidade posológica mais tranquila. O doente, o paciente que faz uso, ele vai se sentir mais tranquilo, melhor, a qualidade de vida dele vai melhorar. E mais, esse medicamento é regulamentado pela Anvisa, ele foi aprovado para uso no nosso país, ele não está aprovado talvez na relação na Renam e seus anexos, mas ele está aprovado para uso para a população. Olha, se o sistema não compra, se o sistema entende que não deve ter, está absolutamente dentro das prescrições legais o uso desse fármaco. E aí é que nós entramos numa situação absolutamente conflituosa, que foi muito bem dita aqui, e que muitas vezes o judiciário não entende isso. O que nós temos de contrapartida é fato, essa insulina é melhor, esse antihipertensivo é melhor, esse antibiótico é melhor, mas o que nós temos na rede resolve o problema do paciente. E esses medicamentos, eu sempre digo, são como carros do ano. Eles têm um item a mais de ar-condicionado, eles não são nem sempre itens de segurança, ele tem um item a mais de comodidade para dirigir, o câmbio passou a ser automático, mas ele não traz privilégios. E aí, quando nós temos uma Constituição para 180, 190 milhões de brasileiros que optam por saúde, nós não podemos, muitas vezes, nos dar ao luxo e ao requinte de escolher aquilo que cada um quer. E aí é que eu acho que entra uma situação de conflito muito grande, porque o dinheiro vai dar para um, mas vai tirar de 9. E isso tem sido mostrado em outros países que se propuseram a fazer o mesmo sistema. Na Inglaterra não se prescreve o que quer, no Canadá também não, e na Espanha também não. É aquilo que o governo entende que é essencial e que o que ele está deixando de fornecer não vai dar mais tempo de vida ou não vai dar mais privilégios, vamos assim dizer, muito importantes. Então é este diálogo que nós vamos ter que ter. Até porque, por trás do medicamento ano 2012, modelo 2012, você tem grandes interesses corporativos, eu não tenho a menor dúvida disso. Há quem diga que alguns interesses corporativos financiam advogados para os pacientes gratuitamente. Tá? Então assim, nós não podemos fugir desse debate, porque ele muitas vezes não serve ao paciente, não serve ao sistema e não serve à universalidade do SUS, ele serve a interesses. Eu acho que nós jamais poderemos fugir desse debate. Faço o meu último comentário, que já fica para discussão depois. Se o sistema é universal e o sistema se dispõe a dar assistência de forma integral, e se a saúde suplementar ela também está prevista como uma ação de saúde, como que nós vamos lidar com aquele indivíduo que tem a sua opção econômica, social de procurar um plano e depois não ter retaguarda para o sistema, para aquelas ações de saúde pública, seja nas não transmissíveis, seja na própria vacinação. Poderíamos então, dentro dessa leitura, por exemplo, não fornecer vacinas daqueles que vão aos pediatras e que os pediatras receitam as vacinas? Eu sei que não é um exemplo muito feliz, porque o programa de vacinação ele está universalizado. Mas se nós estamos falando de não transmissíveis, nós não teremos que universalizar, independente de onde vem o paciente. Olha, eu não vou dar este medicamento que o seu médico lhe receitou, porque ele não tem superioridades e, portanto, ele é mais caro, e ele é mais caro por futilidades, mas eu vou lhe fornecer esse outro. Fica essa provocação quando a Leni traz a questão da matrícula no SUS, do paciente de estar no sistema. Essa é uma grande discussão que nós temos e que eu tenho dúvidas se nós não vamos ter um grande debate ainda de contradições jurídicas sobre essa ação, embora eu não tenha a menor dúvida da priorização do nosso paciente, que é aquele que está no sistema, e que depende dele, e que se não tiver ele não pode competir com quem está tendo outras opções. Então, e fica só essa provocação que eu quis trazer,
E aí eu queria, só para finalizar, do artigo 40, sobre a questão de auditoria e avaliação. Ele é necessário, mas eu entendo que nós vamos ter que ter muita perna para conseguir auditar. E essas auditorias são fundamentais se pretende não só regulamentar, mas trazer mais aporte de recursos. Eu tenho visto, particularmente na alta complexidade, e talvez alguns não saibam, mas eu também trabalho com alta, eu sou cardiologista, verdadeiros abusos dentro do sistema público, com a colocação de órteses, próteses e insumos que muitas vezes não trazem benefício para o paciente, mas as tabelas do sistema pagam melhor e opta-se por esses procedimentos. Isso é uma questão que, se nós não tivermos sistemas de auditoria, nós vamos ter graves problemas. Eu concluo parabenizando, dizendo que se nós não tivermos este arcabouço, também não adianta ter o recurso, eu tenho muita clareza disso, ele vai para o vinagre, ele vai para o balde, a gente perde dinheiro por não ter organização, e queria só lamentar que nós não temos tido a oportunidade de ter o capítulo do financiamento e dos recursos humanos, porque muito bom seria se esse decreto ele passasse a cutucar, alfinetar, provocar talvez a lei de responsabilidade fiscal e alguns outros preceitos constitucionais que tantas amarras colocam no nosso colo, vamos assim dizer, no dia a dia. E eu diria também, finalizando, que talvez não é que o prefeito do município ele quer gastar mais, não é que o secretário ele é mais generoso que o secretário de Estado, que o ministro, é que ele tem um problema no colo, ele tem que resolver, e assim cedo ele fala, ou você vai entregar o dinheiro ou nós vamos bater a sua carteira, e aí não tem solução, e é para isso que nós acabamos aumentando esse aporte de recursos. Eu quero parabenizar e agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse debate. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai fazer um intervalo do café, 15 minutos, e daí voltamos, retomamos os 15 minutos, e daí a gente abre.